Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro e nessa oportunidade eu quero falar sobre escravidão. Não a escravidão na dimensão histórica, mas a escravidão na dimensão espiritual. Interessante dizer o seguinte: o apóstolo Paulo ele vai colocar para a gente uma coisa singular. Ele fala: não se deixe escravizar. Ora, todo mundo sabe que os escravos são tomados à força. E que é impossível eu chegar para uma pessoa e pedir para que ela seja escravo, e ela diga, poxa, beleza, legal, curti a sua proposta, você é escravo ou escrava a partir de hoje. Não é assim que se dá, né? Ou você faz uma pessoa escrava por força ou não tem como. Mas ele fala, não se deixe escravizar. Para tanto, a gente tem que entender, eu vou usar um texto que está em Provérbios 7 para a gente entender como que a coisa se dá aqui, do que a gente está falando. A gente está falando de um ardil, de um esquema, de astúcia. E o texto fala da mulher adúltera, né? E como que ela consegue a sua presa. Ela sai de casa e vai para um culto, exatamente, para um culto. Oferece ofertas pacíficas, volta com um pedaço de carne, porque era assim que se dava, encontra com o rapaz, correto? Oferece a ele carne, ele fala, poxa, legal, curte a proposta. Ao chegar para o jantar ou para o almoço, né? A casa está toda perfumada, ela fala do que é o perfume. Interessante dizer que o perfume tem um parentesco, tem uma parentela com o mesmo perfume que se utilizava no culto. Cita a coxa, que é utilizada de linho. Linho também você vê na roupa do sacerdote. E ele, como um boi, vai para o abate. Interessante dizer que o boi, para aquela época, é como se fosse trator, que era muito utilizado nas lavouras, enfim. Ou seja, um símbolo extremo de força, mas que é dominado pelo ardil, pela sedução. É assim que a escravidão se dá. Tá? A escravidão bíblica não é por força, não é por violência, mas é pela astúcia que acontece. O interessante dizer é que o escravo ele perde direito a uma coisa principal, que foi a que Jesus morreu. Ele perde o direito à mesa. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: eu combatendo, né, os escravocratas da fé, ele fala o seguinte: olha só, todas as vezes que eu preguei entre vocês foi com o poder de Deus. Ou seja, o gozo da comunhão com Deus é retirado desse pessoal, porque eles vão seguir uma coisa extremamente sofisticada, que são os pensamentos rabínicos da época. A pregação de Paulo começa a se tornar uma coisa simples, não é? Agora eles têm, historicamente falando, acesso a coisas profundas da Torá, revelações de rabinos e tradições. O apóstolo Paulo não, afinal de contas ele só traz curas de enfermos, ressuscitação de mortos, dons de línguas. Isso aí se tornou secundário e terciário. O problema é que não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. É dito claramente que há uma vontade de oprimir, de opressão dessas pessoas, de exploração, e que vem por essas vias da sedução. E assim o é em nossos dias. Há aquele que se engana, que acha que a maior riqueza da religião, sobretudo da religião do Brasil, que é a religião cristã, é o dinheiro. Não é. Não é. Sou filho de pastor, tenho 38 anos, e eu afirmo que a maior riqueza que se tem dentro de igreja é a mão de obra. É a mão de obra. Mas Alessandro, você está dizendo que as pessoas não devem mais servir a Deus com a sua mão de obra? Não, ninguém está dizendo isso. Eu fui líder de adolescente, gostei muito de tudo isso. O problema todo é o seguinte: é você entender que você tem obrigação. Que a sua obrigação deixa de ser Deus
e começa a virar a agenda, a instituição, e você consegue ver isso quando a sua vida, por mais quando os resultados práticos da sua vida começam a tomar contornos que são contornos estranhos ao que Deus falou que ia acontecer. E aí você começa a se anular, e aí você começa a perder a comunhão com os filhos, com a família, totalmente se embrenha pelas entranhas do departamento, da denominação, e quando você olha para trás tem aquilo que é chamado complexo do filho do pastor, né? A vida está toda arrebentada, e a paz, o gozo, a alegria no Espírito Santo são coisas que ficaram só nas páginas bíblicas. Então é disso que eu estou falando. Ninguém aqui está dizendo que o certo é largar as redes, o certo é lançar mal do arado, jogar o arado para lá. Ninguém está falando disso. Eu estou falando dos efeitos práticos. Quando que o teu serviço voluntário começa a se tornar regra. Quando que, sobretudo, eu insisto, o gozo, a paz do Espírito Santo começam a ser coisas que não existem mais. Quando a tristeza pelo departamento, quando as amarguras, quando a decepção começa a ser uma rotina, aí sim você tem que olhar e falar: por quê? Para quem que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem que ter muito cuidado com os dogmas, como que as coisas vêm. Não, para o Senhor a si mesmo, não olha para o homem. Como assim? Como assim? Não olha para o homem, então você vai se mutilar? É isso? Então a proposta bíblica é essa? Mutilar? Ora, o testamento, o mandamento diz: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você só consegue amar o outro quando você se ama. O amor a Deus é recíproco. Você ama a Deus porque você recebe o amor de Deus que é derramado no nosso coração. Então, assim, esse vídeo é um vídeo para aqueles que se entraram em maldição. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa desesperada, com medo de Deus. Eu não consigo ver uma coisa saudável, uma relação saudável. A coisa se tornou uma doença. O lugar à mesa foi retirado, não é? Então, assim, isso tudo com uma cara de santidade. Deus não nos chamou para sermos filhos, mas as pessoas entendem mais que são soldados do que outra coisa, sabe? O soldado não pensa, não tem que pensar, ele tem que ir para a guerra ali. Filhos não. Então insisto nisso. Insisto para que, se você hoje estiver vivendo uma opressão e às vezes nem sabe que está vivendo, porque os holofotes, não é, do painel de LED da sua igreja, do ar-condicionado e do tamanho da denominação, o tamanho do seu carro são tão grandes que você perdeu o tino. Assim como aquele cara que encontrou com a mulher adúltera e perdeu o tino, às vezes somos nós. Que o Espírito Santo fale com você. Que você consiga orar e pergunte a Ele se você tem sido servo ou escravo, filho ou escravo. O escravo não tem lugar à mesa. O filho tem. Amém e amém.